E você que trabalha com crianças, que é um líder, né, entre as crianças e já está caminhando, se desenvolvendo, aprimorando, eu quero falar com você como a gente pode ajudar os pais, né, que estão preocupados com a salvação dos seus filhos. Às vezes eu vejo os líderes, os professores de criança reclamando dos pais, né, que a atitude deles está errada, que os pais não ajudam, não colaboram. Eu concordo com isso, os pais têm errado muito, mas nós como líderes precisamos ajudar os pais, né? Os pais precisam de ajuda e na verdade toda ajuda vem de Deus. E se você é um ministro de Deus, você é um líder levantado por Deus, você é o instrumento que Deus quer usar para ajudar os pais, né? A igreja existe para auxiliar as famílias, para ajudar as famílias. Então eu creio que você pode ajudar os pais. Primeiro, você pode indicar boa leitura, boa literatura, livros para os pais lerem. Um livro maravilhoso que eu quero indicar é esse aqui, A Verdade de Deus e a Nova Geração, de Gilberto Celeste. É um livro muito bom porque mostra, né, o propósito de Deus de geração em geração, o propósito de Deus na família, né, por que existem os pais, os filhos, na verdade, por que Deus criou o homem e a mulher, tudo com um propósito. E esse livro aqui é maravilhoso, uma boa indicação para os pais. Também tem esse livro aqui da APEC, né, Como Conduzir a Criança a Cristo, né, orientação para você aconselhar a criança. Acho que é uma boa literatura para os pais, você pode ter esse material e também indicar para os pais essa leitura. Tem muitos livros também, por exemplo, da APEC, Por que Evangelizar Crianças, né, que tira muita dúvida em relação a isso, que as pessoas têm essas dúvidas, né, se criança pequena é salva, não é salva. Esse livro tira todas as dúvidas, muito bom, um livro bíblico, né, bem fundamentado na teologia. Também o livro Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças, você pode buscar esse livro, é uma ótima leitura. Esse livro aqui é maravilhoso, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, né, sugestões práticas para transmitir valores espirituais para as crianças. E o último livro que eu quero sugerir, tem vários, tem muitos livros, mas eu quero sugerir esse aqui para você, Criando Filhos que Adoram a Deus, né? O início de uma paixão eterna. Eu fiquei maravilhada com a leitura desse livro e eu queria sugerir para você ler e para você também indicar para os pais. Se os pais lerem esses livros, eles vão melhorar, né? Mas eu quero também sugerir você que esteja aconselhando os pais, que você faça um encontro, uma reunião com os pais, né? Ofereça um café da manhã para os pais, um café da tarde, você pode dar uma pequena palestra, uma síntese desses livros. Eu quero sugerir para você também a programação Pense Laranja, depois você pesquisa, Pense Laranja, é a integração da família com a igreja, em prol da nova geração, em favor das crianças, também é uma ótima sugestão para você trabalhar com os pais. Também é bom explicar para os pais, né, a questão do batismo das crianças. Muitos pais querem batizar seus filhos, é necessário explicar para os pais que o batismo é um simbolismo, ele não salva a criança. Então muitos pais ficam todos felizes, meu filho falou que quer batizar. Isso não basta para uma criança ser salva. Se a criança falar uma frase assim, eu quero ser batizado, isso não significa que ela é salva, que ela tem conversão. Se a criança falar uma frase assim, eu amo Jesus, isso não significa que ela é salva. Se a criança falar, Deus me ama, isso não significa que ela é salva. Então, os pais precisam de orientação sua, que é ministro de criança, você que lê livros, você que participa de conferências, de palestras, que já fez cursos. Você precisa ajudar os pais a verificarem se realmente as crianças já nasceram de novo, se elas têm conversão, né? Então, a Bíblia fala em João 3,3 que necessário é nascer de novo. Nascer de novo é necessário arrependimento pelos pecados, né? Nascer de novo é através da fé. O único pré-requisito para alguém ser salvo é a fé. Então, as crianças precisam colocar a fé em Jesus, conhecer Jesus, saber quem Ele é e o que Ele fez. A criança precisa saber que Jesus é o Salvador dos seus pecados. Mas a criança precisa saber o que é pecado e que ela tem pecado. A criança também precisa conhecer Deus, saber quem é Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E a criança precisa saber quem é Deus. Que Deus é santo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é amor, que Deus é justo.
ela precisa conhecer alguns atributos de Deus. Ela precisa saber o que é pecado e reconhecer que é pecadora. Ela precisa crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E ela precisa decidir confiar totalmente em Jesus. E aí é a conversão, é o novo nascimento. Então precisamos auxiliar os pais, porque muitas crianças podem falar frases, a criança pode ter até uma vida religiosa, mas ela pode ainda não ser salva, não ter a apropriação da salvação. A criança pode cantar, orar e ainda assim não ter uma experiência de conversão. Então, não só muitos pais, líderes, professores de crianças ensinam as crianças a orar, ensinam a criança a ler a Bíblia, ensina a criança a cantar uma música. E ela pode começar a fazer essas coisas porque está sendo ensinada, mas ainda não ter passado por uma experiência real de conversão. Algumas crianças ou até adultos podem estar dentro da igreja, tendo uma conduta cristã, mas ainda não serem cristãos. Então é necessário evangelizar as crianças, levar a criança a Cristo. E você, como líder de crianças, precisa dominar as verdades fundamentais do Evangelho. Você precisa saber apresentar o Evangelho para uma criança, né, com ousadia, com intrepidez. Você precisa conhecer as verdades fundamentais, aquilo que é necessário falar. Deixar as coisas que são inúteis de fora, né? Se for uma coisa secundária, você faz só se tiver tempo. Mas você precisa ocupar o tempo precioso que você tem com as crianças para explicar as verdades fundamentais do Evangelho. Você precisa ter um conteúdo importante, interessante. Você precisa ter os métodos interessantes para atrair as crianças. Você precisa ser uma pessoa interessante, uma pessoa atraente. E uma pessoa atraente é uma pessoa firme. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma pessoa preparada. É uma pessoa disciplinada. Essas pessoas atraem as crianças. As crianças querem um professor que seja responsável, que seja preparado, né, que saiba ensinar e que as ame profundamente. Que você seja esse líder excepcional que as crianças precisam, que os pais também estão precisando da sua ajuda.